gente, como vocês estão? Eu sou a Janara e no vídeo de hoje eu vim falar dos livros que eu amei ler em 2025. O ano ainda não acabou, mas eu acho que eu não vou terminar mais nenhum livro esse ano. Talvez eu termine só o que eu estou lendo agora, que é Poliana, porque ele é um livro bem curtinho e é um livro clássico, então talvez eu termine esse, mas de uma maneira geral, eu acho que já concluí as minhas leituras desse ano. E assim, eu não bati minha meta. Infelizmente, eu acho que foi a primeira vez nos últimos 4 anos que eu não bato minha meta de leitura, porque eu tinha, né, colocado 50 livros e aí acabou que eu acho que eu fechei em 34 ou 35, mas em compensação eu tô muito feliz porque mesmo não tendo batido a minha meta, foram leituras que eu amei fazer. A maioria das leituras que eu li esse ano, as leituras que eu li, dos livros que eu li esse ano, foram muito bons e realmente eu amei essas histórias, principalmente no gênero de fantasia, que é o gênero que mais vai aparecer nesse vídeo, então já pega aí pra anotar as dicas, entendeu? Aproveita que estamos na semana da Black Friday, vai estar linkado aqui embaixo todos os livros que eu citar aqui, alguns deles eu já sei que inclusive estão em promoção, porque eu já tinha dado uma olhada, então aproveitem essa promoção. E é isso, gente, deixa o like, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos, ative as notificações, me siga nas redes sociais e bora começar! Em um universo onde todas as romantasias atualmente parecem que é uma variação da mesma romantasia, que no caso é a Cotar, eu preciso dizer pra vocês que a duologia do Rei Pastor é com certeza uma das fantasias mais diferentes e das melhores que eu li nos últimos tempos. Eu amei essa duologia, inclusive tem vídeo específico aqui no canal, só de uma resenha minha completinha sobre os dois livros, e é sem spoiler, tá? Então vocês podem assistir, eu vou deixar aqui no card. E assim, gente, eu li Uma Janela Sombria ano passado, no finalzinho de 2024, só que Duas Coroas Retorcidas eu li esse ano e tá nas melhores leituras, né? Porque foi um livro 5 estrelas pra mim. Só que eu não posso falar muito desse segundo livro pra não dar spoiler pra vocês, né, gente? Porque ele é o segundo livro. Então eu vou falar no geral sobre essa duologia, porque realmente eu sou apaixonada por esses dois livros, gente. É uma fantasia diferente, entregou casal, entregou romance, entregou personagens bem construídos, entregou reviravolta e plot twist, universo e sistema mágico bem construído, ou seja, de verdade, é uma das fantasias que eu acho que mais vale a pena você ler hoje em dia. A Elspeth vive no reino de Blunder, que foi afligido pela névoa há vários séculos. Acontece que essa névoa, ela causa uma doença em qualquer pessoa que entre em contato com ela, que se chama degeneração. Só que tudo isso tem uma consequência. E a consequência dessa doença é uma espécie de magia, um poder totalmente diferente. Mas ter um desses poderes é um custo muito alto porque as pessoas vão morrendo lentamente. E é por isso que a guarda real do reino é comandada, né, e tem a ordem de caçar e matar toda pessoa que entrar em contato com a névoa. Mas contra todas as possibilidades, a Elspeth entrou em contato com a névoa quando ainda era pequena, contraiu a doença da degeneração. Só que ela chegou na fase adulta sem nenhuma consequência ou qualquer resquício dessa doença. Ou, pelo menos, é isso que todo mundo pensa, porque o preço que a Elspeth pagou de ter contraído essa degeneração foi agora ter um monstro habitando a sua mente. Gente, eu acho que eu não preciso entrar muitos mais, assim, dar muitos detalhes pra vocês, porque, assim, eu tentei, de uma certa forma, explicar sobre a história sem dar spoiler, só que assim, gente, é muito complexo essa história, ao mesmo tempo que ela é fácil de ler, ao mesmo tempo que é sensacional, porque gente, é um sistema mágico totalmente... Meu Deus, eu preciso dizer que, inclusive, quando eu fui ler Uma Janela Sombria pela primeira vez, e tinha esse negócio, né, na sinopse de, eles vão caçar as cartas e tudo mais, eu pensei, ai, gente, lá vamos nós de novo, mais uma fantasia sobre artefatos mágicos. Só que, gente, não. Esse livro, ele é muito mais sobre a Elspeth e o pesadelo e a relação que ela tem com ele, do que qualquer outra coisa. A gente tem romance, tem uma romantasia, o Ravin e a Elspeth, eles têm um desenvolvimento muito bom como casal, inclusive a gente tem outros casais também que acontecem ao longo da história, mas pra mim, eu acho que toda a relação Elspeth e pesadelo e a maneira como é construída, a gente entendendo o que é esse pesadelo, o que é essa voz que ela tem na cabeça dela, como que, né, eles convivem ali juntos, é muito legal. Sério, isso é uma das coisas mais criativas que eu vi num livro de fantasia dos últimos tempos, e vale muito a pena você ler só por isso. Como eu falei, é uma duologia, os dois livros são bem curtinhos, gente, e essa autora publicou um outro livro que eu estou esperando entrar em promoção pra comprar também, porque o pessoal tá amando, e eu acho que tem chance de se tornar uma das melhores autoras de fantasia da atualidade. Vou aproveitar esse gancho de fantasias diferentes, porque eu quero falar dessa outra duologia, que esse sim eu li os dois livros esse ano, e gente, eu acho que
será o meu top 1, o melhor livro do ano, A Filha da Deusa da Lua, porque, gente, sério, eu tô fazendo no meu diário de leitura digital um negocinho que eu escolho o melhor livro do mês e aí pra definir o melhor livro do ano. E até agora quem está no pódio é A Filha da Deusa da Lua. E meu Deus, o quanto eu amei essa história. Eu confesso pra vocês que eu comprei o primeiro livro completamente influenciada pela capa, porque eu acho a capa dele muito bonita. E ele até ficou, acho que um tempinho, umas semanas ali na minha estante. Só que, gente, eu realmente não estava esperando gostar tanto desse livro. Eu achei que fosse ser, uma fantasia, ok, tem uma premissa interessante, é mitologia asiática, então eu sabia que ia ser um pouquinho diferente. Só que, gente, o que esse livro me surpreendeu, o que ele me entregou, entendeu? Gente, de verdade, é aquele tipo de livro que eu queria deletar da minha mente só pra poder ler de novo como se fosse a primeira vez. E com certeza, é assim, eu acho que o tipo de fantasia que eu mais tô gostando de ler hoje em dia, porque ele foge completamente do eixo Estados Unidos e Europa. E eu acho que esse é um ponto bem importante, inclusive, de falar, porque eu sinto que, ao mesmo tempo que nós sabemos que tem muitos livros iguais sendo publicados atualmente, eu sinto que as pessoas também não querem muito sair da zona de conforto delas, não, tá? Eu sinto que as pessoas estão. Ai, vou ler todos os livros iguais aqui, daí depois vou reclamar na internet. Só que assim, você pode ir atrás de outros livros diferentes e, né, ler. Tipo, há essa liberdade de tomar decisões, não é mesmo? E eu sinto que talvez ainda haja um certo preconceito com livros da literatura e fantasia asiáticas, assim como há com o pessoal que assiste dorama, me incluo nisso, né, porque eu sou dorameira. E eu sinto que as pessoas realmente ficam nesse negócio de, não, eu quero ler uma, sabe, coisa ocidental. E aí meio que não tem muito o que dizer, assim, os dragões vão ser os mesmos, o sistema mágico vai ser o mesmo, vai mudar uma coisinha ali ou outra. Então, eu sinto que, assim, quando você começa a se desafiar para ler fantasias de outros lugares, de outros países, o seu mundo se expande, seu mundo vai, assim, abriu portas, entendeu? Seu horizonte, você nem enxerga mais ele de tão expandido que ele está. E A Filha da Deusa da Lua é com certeza uma opção maravilhosa para você fazer isso, como eu falei, assim, há chance de ser o top melhor livro desse ano. Esse livro, ele é maravilhoso, ele tem um universo muito bem construído, ele tem romance, ele é tecnicamente uma romantasia, o universo e o sistema mágico dele é muito bem desenvolvido, eu gosto muito de como a magia aqui ela é construída, e principalmente eu acho que os personagens dessa história. Ele é um livro que tem uma escrita um pouco poética, mais delicada, e que constrói os personagens de uma maneira que você realmente fica apegada a eles. A Deusa da Lua é uma releitura de um mito muito famoso chinês, que é da Deusa da Lua, só que aqui a gente acompanha, na verdade, a filha dela, que é a Qingyin. Eu nunca sei como se pronuncia, mas eu vou falar Qingyin, se estiver errado, me perdoem, tá, gente? De qualquer forma, a Qingyin, a sua mãe e ela, tipo uma serviçal ali, moravam as três juntas, isoladas no Palácio da Lua. Acontece que a Tingin nunca soube por que elas não recebiam visitas ou por que elas não podiam sair de casa. Até que um dia, a deusa da Lua recebe a visita inesperada da Imperatriz Celestial. E a Tingin começa a escutar essa conversa e vai descobrir que a mãe dela, na verdade, é uma prisioneira, que ela cometeu um crime terrível e foi exilada a ficar aprisionada no Palácio da Lua. Para piorar essa situação, o Imperador e a Imperatriz Celestial não sabem que a Tingin existe, eles não sabem que a deusa da Lua teve uma filha. E para proteger a sua filha, a deusa da Lua manda ela fugir e achar um lugar, assim, se esconder lá em outro, né, na verdade no reino dos humanos. Só que no meio dessa fuga, alguma coisa vai dar errado e a Tingin vai parar não no reino dos humanos, mas no Império Celestial e nada mais, nada menos do que no próprio Palácio do Imperador, exatamente, do Imperador que aprisionou a mãe dela. E agora, mais do que nunca, ela precisa se esconder, só que ela tem um plano. Ela vai se infiltrar nesse palácio e na corte e vai descobrir qual foi o crime da sua mãe e uma forma de libertar ela. E quando a nossa protagonista começa a perceber que tá sentindo alguma coisa pelo príncipe, que é filho do cara que aprisionou a mãe dela, as coisas vão ficar muito complicadas, até porque ela também tá tendo sentimentos conflituosos por um dos generais do exército. Como eu falei, a gente tem bastante romance nesse livro, então é uma romantasia, tecnicamente, mas eu acho que o desenvolvimento do casal aqui, e assim, tem um triângulo amoroso, preciso dizer pra vocês, mas eu acho que é muito bem concluído e é muito bem trabalhado, então não fica nada assim, sabe, que você não entenda ou que fique uma coisa cansativa, não, aqui é muito bem feito, muito bem construído, eu gostei muito de como os personagens eles foram sendo desenvolvidos aos pouquinhos. Eu gosto muito da protagonista desse livro, eu acho que ela é uma protagonista que saiu de uma
criança que era muito protegida para se tornar uma mulher muito forte, que realmente ia para a linha de frente da batalha e fazia de tudo para salvar sua mãe. Ele é um livro que é uma história de romance, mas também é uma história de amor sobre família, sobre, né, laços e conexões e relações humanas, e para mim é o que torna essa história maravilhosa. Como eu falei, o sistema mágico aqui, olha, gente, é um primor, é muito bem feito, é muito bem construído, é completamente diferente, assim, eu acho que de tudo que você imaginar de livros atuais, né, europeus, assim, mais eurocentrados, porque realmente aqui a gente até, inclusive, tem dragões, mas que não são nada parecido com os dragões que a gente tá acostumado aí de Game of Thrones, então, com certeza, é uma leitura diferente de tudo que você já leu, vale muito a pena. Eu sou apaixonada por esse livro, poderia passar horas aqui falando sobre ele, mas com certeza vai entrar pro top, eu acho, de fantasia do ano. Mas pra não dizer que eu li só fantasias boas esse ano, vou colocar nessa listinha Agnes Grey. E, gente, Agnes Grey é um livro da Anne Brontë, que é a mesma autora de Angelina de Woodfall Hall, e com certeza é não só uma das melhores leituras desse ano, mas uma das minhas leituras favoritas, eu acho, dos últimos tempos. E eu amo a escrita da Anne. Eu acho que eu já falei outras vezes, mas das Irmãs Brontë, até o momento, eu acho que a Anne é a minha favorita, sabe? Porque eu li O Morro dos Ventos Vivantes da Emily, né, que é a única publicação dela. Eu li Jane Eyre e Villette, da Charlotte Brontë. Eu ainda tenho que ler da Charlotte Shirley e o Professor. E da Anne, eu já tinha lido a Angelina de Woodfall Hall ano passado. Amei, foi, gente, 5 estrelas, se tornou um dos meus livros favoritos da vida mesmo. E aí, faltava Agnes Grey, eu acabei comprando numa viagem que eu fiz no final do ano passado. Gente, por favor, apenas conheçam as Irmãs Brontë, qualquer oportunidade que vocês tiverem, especificamente também, eu acho que a Anne, ela é maravilhosa. Esse livro, ele é bem mais curtinho do que a Angelina de Woodfall Hall, então ele é ótimo para quem tá começando a ler livros clássicos e também, né, começando a ler os livros das Irmãs Brontë. Ele é um pouquinho mais tranquilo, eu acho, do que os outros livros. As Irmãs Brontë, né, elas são conhecidas por serem autoras de clássicos góticos, então tem uma pegada um pouco mais sombria, um pouco mais pesada, mais dark mesmo. Só que a Anne, nesse livro específico, foge um pouquinho disso. Foi o que eu gostei nessa história, eu acho que ele é uma história um pouquinho mais leve, comparado com a Angelina de Woodfall Hall, que é maravilhoso, mas trata de temas um pouco mais delicados. Aqui a gente já tem uma coisa mais levinha, mais tranquila, mais romancezinho, mais amorzinho. Só que ao mesmo tempo, é impressionante como eu gostei tanto de Angelina quanto de Agnes Grey, sendo da mesma autora, mas livros completamente diferentes. Em Agnes Grey, a gente acompanha a Agnes, a nossa protagonista, que ela tá precisando se encontrar no mundo. Então ela toma a decisão de ir atrás de um trabalho, mesmo ela tendo boas condições na família dela. Isso é uma coisa que eu acho que eu já falei outras vezes também quando eu citei esse livro, que foge um pouco das outras personagens das Irmãs Brontë, porque as outras personagens, elas são umas coitadas miseráveis, entendeu? Gente, assim, eu não tô nem brincando. Elas não têm leves momentos de alegria na vida dela. A protagonista de A Angelina de Woodfall Hall, que é a Ellen, gente, essa mulher, ela sofre. Nossa, tô lembrando agora. Ela sofre tanto. Ela é uma coitada, entendeu? Aí a Jane Eyre é outra coitada, que é da Charlotte. Gente, essa mulher também, entendeu? E assim, essas duas, elas não têm família, elas não têm apoio, elas não têm nada. Entendeu? Aí a gente vai pra Catherine de O Morro dos Ventos Vivantes, que tem família, mas é uma família toda errada. E aí a gente tem a Agnes. E a Agnes, gente, ela assim... Ela tem uma vida de conto de fada, se você for comparar com as outras personagens das Irmãs Brontë. Só que é muito legal essa história, inclusive, eu acho que é um bom ponto de falar isso, porque a Agnes, ela tem uma vida boa, ela tem a família dela e tudo mais, só que ela toma essa decisão porque ela sente que ela precisa encontrar, na verdade, ali, né, o seu lugar no mundo, mas também é algo que ela goste muito de fazer. Então, ela não tem muitas perspectivas de um casamento logo e ela quer se encontrar, então ela resolve conseguir um emprego como governanta e ela sai em busca disso. E é muito legal porque esse livro ele é muito mais uma trajetória, na verdade, de descoberta e um romance em si, porque a gente vai acompanhar a Agnes indo trabalhar, ela se encontrando, ela vendo as diferenças, vendo que era melhor estar morando com a família dela mesmo, entendeu? Que ela tinha muitos mais luxos por lá. Então, e aos poucos ela conhecendo outras pessoas, ela, né, explorando diferentes lugares e principalmente ela se apaixonando. Esse livro eu acho que é de longe um dos mais romances das Irmãs Brontë, ele realmente foca bastante no casal. E eu amei essa leitura, eu acho que provavelmente em algum momento eu vou reler esse livro, principalmente porque ele é curtinho, então é uma leitura rápida de fazer. Como eu falei, ele é um livro bem
bem mais leve, então pra quem quer começar a ler As Irmãs Brontë, eu super recomendo Agnes Grey. Ele é calmo, ele é mais, assim, ele tem uma vibe muito comfort, muito aconchegante mesmo. E eu gosto muito da Agnes, eu acho que ela é uma protagonista que ela não sofre tanto e nem precisa, sabe? Porque a trajetória dela não precisa ser embasada em traumas do passado. Então é uma ótima escolha pra quem começa a ler clássicos agora e preciso dizer que entra não só no top ali de melhores leituras desse ano, que eu amei, mas eu acho que de clássicos favoritos. E aí, minha gente, que em 2025 foi o meu ano das duologias. Eu li, como eu falei pra vocês, a duologia do Império Celestial, eu concluí a duologia do Rei Pastor, eu li outra duologia mais recentemente, que foi a Saga dos Sem Destino, e eu também concluí a primeira duologia, né, da série Coroas de Niáxia. E assim como eu falei, né, no caso da duologia do Rei Pastor, de Uma Janela Sombria, esse aqui eu vou ter que falar um pouco do primeiro livro também, gente, porque eu li o segundo esse ano. Só que assim, a mesma coisa, né, eu não posso falar muito pra vocês porque vai acabar sendo algum spoiler. Porém, entretanto, todavia, também temos vídeo aqui no canal de resenha. Gente, ano que vem, isso é uma promessa que eu estou fazendo para vocês e para mim mesma, entendeu? Que eu vou reassistir esse vídeo depois e vou tomar vergonha e vou fazer mais resenhas em 2026. Eu, inclusive, ainda vou fazer uma resenha, por exemplo, de Alquimiste, que foi uma das minhas últimas leituras e há muito que falar sobre esse livro, que foi polêmico, entendeu? Mas também tem outras fantasias que eu quero fazer, que são duologias ou séries, e quero recomendar para vocês em resenhas específicas. Então, vão assistir essas duas resenhas, gente, porque não foram vídeos que foram tão bem assim, mas que eu gostei bastante de fazer, porque eu acho que abre um espaço para comentar mais detalhes dessas histórias. De qualquer maneira, voltando ao foco do vídeo, então, eu li ano passado A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Ele é o primeiro livro da duologia dos Nascidos da Noite, que é o primeiro livro também da série As Coroas de Niáxia. Deixa eu explicar para vocês. Esses dois livros vão fazer parte de uma série que totalizam 6 livros, só que serão no caso, 6 livros, mas em 3 duologias diferentes, o que significa que não vão ser os mesmos protagonistas. Então, você pode, por exemplo, ler esses 2 livros e nunca mais ler nenhum da série, entendeu? Porque a história dos personagens aqui já são concluídos no segundo livro. E eu acho muito difícil que você leia esses 2 livros e não fique completamente obcecada para ler os próximos, porque foi o que aconteceu comigo. Eu terminei isso aqui e eu fui, entendeu, no Instagram da Suma, eu fui na Amazon, na página da autora, ver quando que ia sair o terceiro livro dessa série, e eu descobri que sai só ano que vem. Eu estou um pouco, assim, triste, decepcionada, porque ainda falta um tempinho pra sair, mas ao mesmo tempo eu tô muito ansiosa. Eu acho que Os Nascidos da Noite, essa duologia, ao mesmo tempo que ela é um pouco clichê e ela é um pouco parecida com as fantasias atuais, e já vou falar um pouco disso em relação à história dos personagens, ainda assim ela te envolve de uma maneira sensacional. E principalmente porque, apesar de ter os clichês, assim, né, normais das fantasias de hoje, ele é um livro sobre vampiros. E fazia muito tempo que eu não li uma fantasia sobre vampiros, gente. Então, pra mim, foi completamente, assim, não um mundo novo que eu já tinha lido, né, livro de vampiro, mas, assim, foi um déjà vu que eu tive, sabe? De alguns livros de Crepúsculo e tudo mais, só que de uma maneira muito mais dark e muito mais sombria. A Oraya é a princesa dos vampiros nascidos da noite. Acontece que, na verdade, ela é a filha adotiva do rei, só que o rei é um vampiro, todo mundo naquele lugar é um vampiro, mas a Oraya é uma humana. Ela foi encontrada pelo rei quando ela ainda era pequenininha, depois de uma tragédia que devastou um vilarejo inteiro, e ele resolveu adotar essa menina. Todo mundo ficou muito tipo, por que você tá adotando essa criança humana do nada, entendeu? E ao mesmo tempo, ele sempre protegeu muito a Oraya, e ela cresceu sabendo que mesmo que ali fosse a casa dela, ainda assim era um ninho de cobras e ela corria risco de vida a todo momento. Só que a Oraya tá cansada de se esconder. Então, quando ela descobre que o Kejari, um torneio em homenagem à deusa dos vampiros e deusa da morte, Niáxia, vai acontecer e que o grande campeão vai ter direito a um desejo concedido pela própria deusa, a Oraya toma a decisão de participar desse torneio. Ela vai lutar até a morte contra os vampiros mais perigosos, não só do reino dela, mas também do reino dos Nascidos das Sombras e Nascidos do Sangue, para vencer todos eles e conseguir se tornar uma igual ao seu pai.
deixar de ser uma humana fraca e se tornar a princesa que ela deve ser pro seu reino. Sim, gente, é uma romantasia. Esses dois aqui são realmente romantasia, tá? Eles têm muito foco no casal. E eu preciso dizer pra vocês que eu gosto bastante do desenvolvimento deles. Uma coisa que eu achei engraçada, inclusive, quando eu terminei de ler o segundo livro, eu fui ver algumas resenhas na Amazon e no Scoob. E eu vi gente falando que não gostou desse livro aqui porque tinha muito hot. E vocês sabem que eu sou a maior defensora de livros que não precisam ter hot, entendeu? Porque eu também acho que fica muito chato, muito maçante. Então, pra mim, assim, tem um ou dois ali, beleza, ótimo, mas se não tem, também não me faz falta nenhuma, sabe? Até porque fantasia, pra mim, nem precisa ter casal. Eu gosto da fantasia no gênero em si, mas se tem casal, eu também gosto, entendeu? Eu sou uma pessoa muito adaptável para livros. Só que, gente, isso me surpreendeu muito, porque apesar de ter alguns, né, principalmente eu acho no primeiro livro, que eu acho que a gente tem umas 3 cenas disso, no segundo, eu achei, assim, que não tem tanta coisa, sabe? Eu acho que a gente segue essa mesma parâmetro. Minha dicção foi, né? Esse é o mesmo parâmetro de ter mais 3 cenas, mais ou menos. Mas assim, gente, ele é um livro grande, ele tem quase 700 páginas. Eu não achei que foi tanto assim, considerando o tamanho do livro, comparado com outros aí, né, que tem 300 páginas. E metade do livro é só isso. Até porque ele é um livro que desenvolve muito bem o sistema mágico e o universo. Então, quando acontece as relações do casal ali, tipo, até eles conversando, quando tá desenvolvendo romance, você não fica, sabe, não é cansativo, não é maçante. Porque o universo em si, ele é muito bem construído. Toda essa questão dos vampiros, de como eles são divididos entre essas 3 casas, do porquê eles são divididos, né? A história toda de que eles nasceram da deusa Niaxia, que ela concedeu os poderes para cada tipo de vampiro. E aí a gente tem também umas polêmicas ali, porque os vampiros do sangue são meio que amaldiçoados pela própria mãe deles, a deusa. E aí você fica curioso, querendo saber mais, sabe? Então eu acho que realmente o universo e o sistema mágico me conquistou muito. Foi uma das minhas melhores leituras, eu acho que tanto o primeiro livro ano passado quanto o segundo esse ano. Eu tô muito ansiosa pela continuação, principalmente porque vai ser de uma personagem que eu já tô muito curiosa e muito ansiosa pra ver. Então, com certeza tinha que estar nessa lista. Gente, eu preciso dizer que esse ano eu não li tantos livros de romance assim, então esse que eu vou falar, que tá nessa listinha, ele é meio óbvio, porque eu não li tanta coisa assim, só que eu preciso dizer que, olha só, nos últimos meses eu li até bastante, eu acho que eu li uns 4 livros de romance, eu gostei muito, inclusive eu li os 3 primeiros livros da coleção Rebel Blue, que são romances com cowboys, eu adorei, só que nenhum deles foi um livro 100% 5 estrelas pra mim. E Uma Vida e Tanto foi. E eu tenho muita coisa pra comentar sobre esse livro, e eu até fiz um vlog, então vão lá assistir o meu vlog de leitura, que eu realmente li ele junto com vocês, comentei todos os detalhes e falei no finalzinho tudo que eu achei. Esse livro, ele é da Emily Henry, foi o lançamento desse ano dela, e a Emily Henry é a minha autora favorita de romance contemporâneo, então, né, no caso de romances atuais. Eu sou obcecada pelos livros dessa mulher. E apesar de Uma Vida e Tanto ter sido um top, assim, 5 estrelas da autora, não é o meu favorito dela, mas com certeza para esse ano foi uma leitura que, meu Deus, me surpreendeu de tantas formas, até porque eu acho que ele é o livro mais diferente da Emily. A gente acompanha a Alice, que é uma jornalista que tá tendo a oportunidade da sua vida. Ela recebe, na verdade, um retorno de algo que ela estava tentando há muito tempo, de entrevistar e ter a chance de escrever a bibliografia da Margaret, que era uma das figuras mais importantes e enigmáticas e também emblemáticas do século XX. Acontece que quando a Alice chega na casa da Margaret, na verdade, ela vai descobrir que ela vai participar de uma espécie de competição, porque também concorrendo à vaga de futuro escritor do livro da Margaret está o Hayden, que é um dos jornalistas também mais renomados daquele tempo ali, né? Ele ganhou até o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio jornalístico de todos, né? Então ele realmente é muito talentoso. Margaret acaba fazendo uma proposta para Alice e para o Hayden. Eles vão passar dias diferentes na casa da Margaret, podendo entrevistar ela, ouvindo partes da história. Acontece que a Margaret, ela não conta nunca o mesmo lado da história um pro outro, e eles não podem de maneira alguma conversarem sobre a história dela. Então as coisas começam a ficar meio conflituosas, os buracos na história, em toda a narrativa da Margaret acabam ficando maiores a cada dia que passa, e eles vão ficando, né, frustrados. Eles não podem conversar sobre a história da Margaret, mas eles podem conversar sobre outras coisas, e é assim que eles vão começar a se tornar uma espécie de amigos, mesmo rivais no trabalho, eles vão tentar se ajudar da forma que eles podem,
mesmo sem ferir o contrato de confidencialidade. E conforme os dias se passam, na pequena ilha onde a Margaret moram, ouvindo as histórias dessa mulher tão misteriosa que foi uma das figuras mais famosas do século passado, Alice e o Hayden vão acabar se aproximando muito um do outro. Esse livro ele se assemelha bastante ao formato de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que também tem uma premissa bem parecida, inclusive até tem um blurb da autora, né, que é a Taylor Jenkins Reid, aqui atrás, olha só, a escrita dela lembra talentos como Dorothy Parker e Nora Ephron, mas o que Emily escreve é único, ela nos faz torcer por mulheres imperfeitas e que cometem erros, e assim nos ajuda a torcer por nós mesmos. Taylor Jenkins Reid é autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, então tem uma relação, se você gostou muito de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, você vai amar esse livro, porque realmente tem essa pegada. Eu acho que ele se diferencia em algumas coisas, principalmente porque aqui a gente tem bem mais destaque na Alice, e aí tem o romance com Hayden, né, diferente de Evelyn Hugo, que é mais a Evelyn mesmo. Mas a gente também tem a narração e a história da Margaret. E eu preciso dizer que eu amava os capítulos da Margaret, pra mim são os melhores, mas eu gostei muito da Alice e do Hayden também. Eles como casal pra mim funcionaram, eu achei que eles têm química, eu achei eles muito fofos juntos, gente, assim, a construção dos dois é muito fofinha, porque ao mesmo tempo que é uma coisa que vai devagar, sabe, eles vão, né, aos poucos, ainda assim eles são adultos, então quando eles realmente percebem que gostam do outro, eles não ficam de enrolação não, sabe, tipo, eles assumem seus sentimentos e aí só eles vão ter que lidar com as consequências de quererem um relacionamento. Mas não fica aquela coisa adolescente de não irei assumir o que eu sinto. Ai, meu Deus, eu estou com medo de amar você. Sabe? Não, tipo, não, eles... Ah, eu gosto de você, eu também gosto de você, beleza, então agora vamos ter um relacionamento. E aí depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? Porque eles, no caso, né, são rivais. Então é muito legal porque eles são personagens que são maduros. Esse livro, na verdade, ele é uma grande fofoca. Se você gosta, assim, de livros que são, meu Deus, fofocas, você vai amar com certeza Uma Vida e Tanto, e eu acho que foi um dos meus favoritos esse ano, foi um livro 5 estrelas, e ele é um dos meus favoritos da autora, só que de uma maneira diferente pra Nem Te Conto, que é realmente meu top 1 dela, porque eu acho que Nem Te Conto é muito mais uma comédia romântica, e esse aqui ele pende um pouco mais pro drama, mas ainda assim é uma leitura que valeu cada página. Irmãs de Canção e Espada é um livro da Rebecca Ross, a mesma autora de Divinos Rivais, que foi a minha leitura favorita do ano passado, eu amo, é uma das minhas duologias de fantasia favoritas, e esse livro, pelo que eu entendi, ele foi um dos primeiros livros que a Rebecca escreveu e ele foi publicado já anteriormente lá na gringa, mas chegou no Brasil só agora. E eu preciso dizer que realmente ele é muito bom. Eu não canso de falar que pra mim a Rebecca é uma das melhores autoras de fantasia da atualidade, e principalmente quando o quesito é desenvolver relações e personagens, relações no sentido de ligações e conexões humanas mesmo, sabe? Em Divinos Rivais eu já tinha percebido isso, porque eu acho que a relação do casal, a conexão deles é muito bem feita, é um laço que é muito bem construído, sabe? Que você lê aquele livro e você pensa almas gêmeas. Não é um livro que você pensa assim, ai, nossa, se terminasse agora, esse casal nunca mais ia terminar, não ia ficar junto, entendeu? Ia se separar. Não, eles realmente são almas gêmeas mesmo. E nesse livro aqui, ele não é uma romantasia. Eu preciso dizer, porque assim, ele é um livro bem fantasia mesmo, tá? A gente até tem um casal, mas isso é bem plano de fundo. O foco principal dessa história é nas duas irmãs protagonistas da narrativa. E pra mim, a relação dessas duas, a maneira como é construída, essa relação de irmandade, de família, é uma das coisas mais lindas que eu já tive o prazer de ler. A Evadine não vê a sua irmã Halcyon há mais de 8 anos, porque a sua irmã partiu para lutar no exército e se tornou uma importante soldada do lugar. 8 anos depois, a Halcyon finalmente vai voltar para casa para passar uns dias com a família e a Evadine tá muito ansiosa para rever a sua irmã. Até que um dia antes da volta oficial da Halcyon, a Hal acaba batendo na janela da Evadine, desesperada, completamente assim acabada, toda machucada, toda suja, e num desespero ela fala pra Evadine que ela precisa da ajuda da irmã pra fugir, porque ela tá sendo acusada de um crime que ela cometeu contra o seu próprio capitão do exército. A Evadine tenta ajudar a sua irmã, mas a Halcyon não consegue ir muito longe, ela acaba sendo capturada e ela vai a julgamento. Pra tentar salvar a sua irmã, ou pelo menos diminuir um pouco da pena dela, a Evadine vai se oferecer como um sacrifício pra dividir o peso da pena que a Halcyon vai receber.
Acusada de assassinar o filho do seu comandante do exército, um crime hediondo e terrível, a Halcyon é condenada a 5 anos trabalhando nas pedreiras, mais 5 anos aprisionada em uma cela e outros 5 anos trabalhando e servindo na casa do comandante de quem ela tirou o filho. A Evadine então recebe, parte dessa punição e é mandada para trabalhar no lugar da sua irmã na casa desse comandante. E a Evadine tá achando tudo isso muito estranho, porque tanto a Halcyon quanto esse comandante e a família dele parece que eles estão escondendo alguma coisa. Não parece que tudo aconteceu da maneira como foi falada no julgamento. Então a Evadine está determinada a começar a investigar isso e descobrir a verdade para salvar sua irmã. Só pela premissa já dá para perceber que ele é um livro muito bom, tá? Ele tem uma premissa sensacional. Eu gosto muito dessa vibe das duas irmãs lutarem uma pela outra, esse negócio do julgamento, que fica, o segredo ali em torno disso. Mas ele é um livro também muito de fantasia. Em vários momentos a gente vai ter a Evadine, ela aprendendo um pouco mais sobre os deuses, a mitologia do lugar. Inclusive, eu acho uma coisa muito interessante porque a Rebecca, ela construiu uma mitologia, no caso, em Divinos Rivais, e aqui ela construiu outra mitologia completamente diferente. Então aqui a gente tem deuses, a gente tem, os mitos, os heróis ali, só que é completamente diferente. Essa mulher, ela tem uma mente, meu Deus, gente, realmente, assim, ó, é uma criatividade, porque imagina você criar toda uma mitologia diferente, uma religião praticamente, nas suas séries diferentes. Tá de parabéns, Rebeca, tá de parabéns. E eu gosto muito também das aventuras que a Evadine tem ao longo desse livro. O livro é narrado pelo ponto de vista das duas irmãs, então cada capítulo é uma narrando. E assim, ao mesmo tempo que é muito triste a gente acompanhar o período da Halcyon, porque ela tá, aprisionada, ela tá trabalhando nas pedreiras, ainda assim tem algumas coisas que vão acontecendo com ela ali, principalmente relacionadas aos outros prisioneiros, que vão te dando sinais do que realmente te aconteceu no exército. Então é muito legal, eu gosto muito dessa dinâmica de que elas intercalam, sabe? Porque você vai descobrindo aos poucos, junto com a Evadine, o que aconteceu com a Halcyon, mas também você vai descobrindo com a Halcyon alguns elementos que tinham ficado meio em aberto para ela. Então é um livro muito bom. Eu amo a relação dessas duas, elas são irmãs, assim, que tem uma relação muito bonita, é um livro delicado, é um livro sensível. Foi uma das minhas leituras favoritas desse ano e eu tenho um carinho muito grande pela autora Rebecca, porque a escrita dela é maravilhosa e Divinos Rivais é muito meu favoritinho. Então eu tô bem ansiosa pra ler os próximos livros dessa autora. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que algum desses livros tenha te chamado a atenção pra você pegar as dicas. Como eu falei, todos eles estão linkados aqui embaixo. Aproveitem a Black Friday da Amazon, o Mercado Livre também tá dando alguns cupons aí, então vão lá dar uma olhadinha. E é isso, gente. Esses com certeza foram livros que eu amei ler esse ano. Apesar de não ter sido um ano que eu li muita coisa, foi um ano de leituras muito proveitosas, então no fim das contas é isso que importa, qualidade sempre acima de quantidade. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva se você ainda não é inscrito. Compartilha muito esse vídeo, ativa as notificações. Deixa aqui nos comentários quantos livros você leu em 2025. É isso, até o próximo vídeo e tchau!